Ano novo começando e junto com ele vem aquela velha dúvida de todo investidor. Onde investir em 2022? Bom, podemos dizer que existem diversos cenários interessantes de investimento, principalmente ali pelo que ocorreu no final de 2021, todas aquelas quedas, né? Então, temos grandes oportunidades e eu irei mostrá-las nesse vídeo. Então, vamos lá? Olá, investidor, tudo bem? David Rocha aqui. Bom, antes de mais nada, feliz ano novo, né? Que 2022 seja um ano magnífico para nossas finanças e investimentos. Vamos fazer selo, não é? Então, para começar dando um ótimo passo nesse sentido, por que não se inscreve nesse canal? Aqui a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade e seriedade sobre investimentos, para que você possa investir cada vez melhor. Se você já foi inscrito, então lembra de deixar o like, lembra de compartilhar com seus amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente ainda, tudo bem? A dúvida sempre é onde investir, né, esse ano, como investir direito em 2022. Para isso a gente tem que lembrar ali do cenário de 2021 e quais são as oportunidades que ele nos gerou. Porque assim, se a gente pensa em 2021, ele foi um ano difícil para os investimentos, difícil para tudo, né, em muitas situações em si, mas ele foi difícil ali nos investimentos por conta de quedas. O próprio Ibovespa caiu 11,7%, a inflação foi altíssima, acima dos 2 dígitos, taxa Selic saiu de 2,25 para 9,25 no final do ano. Então tudo isso gerou uma dificuldade extra ali nos investimentos, muita queda, muita volatilidade, e muitos investidores até ficaram receosos e tudo mais, apesar que no final das contas, com dividendos e outras formas de renda ali nos investimentos, tudo aconteceu muito bem. Só que esse cenário que se deu acabou criando oportunidades, riscos também, claro. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Mas assim, existem muitas oportunidades nesse ano que o investidor atento vai poder aproveitar, mas também tendo que tomar bastante cuidado com os desdobramentos. Esse é um ano que também tende a ser complicado em algumas coisas, então se a gente parar para pensar ali em como aconteceu 2021, como fechou 2021, a gente tem esses dados. O Ibovespa caiu 11,7%, taxa Selic foi para 9,25%, a inflação fechou acima dos 10%, e os fundos de investimento imobiliários que sofreram muito por causa da queda sofreram muito por causa da subida da Selic. Então, a galera saiu dos fundos de investimento imobiliário e foram para a renda fixa, fazendo com que eles caíssem. No final do ano, os fundos de investimento imobiliário tiveram um aumento de mais de 10% no ano. Então, assim, vendo esse cenário, a gente pensa assim, ok, os dados de 2021 foram confusos, a bolsa caiu bastante, os fundos de investimento caíram muito, mas depois subiram, né? Os fundos de investimento imobiliário, né, que foram os queridinhos em 2020, em 2021 caiu muito, mas no final do ano se recuperou. E o que é que a gente faz agora? A inflação tenderá a estar alta, a Selic tenderá a continuar subindo. Como é que a gente investe nesse cenário? Bom, conhecendo como ficou o cenário no ano passado, né, no final de 2021, nós podemos planejar um pouco já com o que sabemos que temos ali de volatilidade esse ano. É uma coisa que temos que sempre pensar. Esse ano é um ano de eleição. Anos de eleições são caracterizados por inflação alta, já que o governo, tentando se reeleger, isso é todo o governo, vai gastar mais dinheiro com programas sociais, com propaganda e tudo mais. Então vai ter mais gasto público, vai gerar mais inflação, isso gera mais volatilidade. E como é que o investidor age nesse ponto, né? Pensando em todas essas variáveis, o investidor ele deve partir de 4 preceitos para montar uma carteira de investimento. Você pode basear esses 4 preceitos em dividir sua carteira em 4 partes. 25 partes para cada um desses preceitos, desse entendimento de como poderia ocorrer em 2022. Né? Então, é isso que temos que pensar. Quais seriam esses preceitos? Né? Primeiro, se proteger da inflação. Segundo, se proteger do risco Brasil. Terceiro, garantir ganho de capital. A gente quer que nosso capital multiplique. E quarto, né, garantir renda extra. Ou seja, renda passiva ou caixa, que também é bem legal. São esses 4 preceitos que eu pretendo trabalhar na minha carteira em 2021 e recomendo que vocês também olhem com carinho trabalhar esses 4 preceitos. Por quê? Essas ideias aqui vai fazer com que você tenha uma maior noção de como ajustar a sua carteira durante o ano. A gente não sabe como vai se desenrolar próximo mês, daqui a 2, 3, 6 meses, mas se a gente for
partindo de um pressuposto de defesa da inflação que a gente sabe que vai estar alta, defesa do risco Brasil no cenário de eleição, conseguir ativos para ganho de capital e ativos para renda, a gente tem pelo menos uma possibilidade de estar com lucro bom no final do ano, independente de toda a volatilidade. Nesse caso, então, vamos debater um pouco mais a fundo cada um deles e, assim, dar uma leve ideia de quais seriam os investimentos que poderiam estar aí, mas mesmo com isso é bom que você entenda seu perfil de investidor e saiba quais são suas estratégias de investimento, para que isso case com o que você pretende para sua carteira, tá? Vamos lá? Vamos começar por ela, né? O nosso velho inimigo, que é a inflação. O brasileiro sofre com inflação desde sempre, né? A inflação no Brasil não é brincadeira. 2021 mostrou isso pra gente. 2021 trouxe uma inflação acima dos 2 dígitos, coisas que a gente não via desde 2015. Isso gerou uma pressão para muitas famílias, para muitas pessoas. E queira que não queira, em 2022 a inflação vai continuar nos acompanhando. Ela vai ser talvez um pouco mais contida, já que a Selic está alta. Talvez não, porque temos o cenário de eleição a ser visto. Temos que ver como serão os gastos públicos nos próximos meses, como será a retomada da economia também. Então a inflação vai ser uma coisa que vai nos acompanhar. E o investidor tem que estar ciente disso, porque de nada adianta você investir, mas não se proteger da inflação. Tipo, seu investimento não superar a inflação. No final das contas, você está perdendo dinheiro, né? Perdendo poder de compra, que é o que acontece basicamente quando você bota seu dinheiro na poupança, por exemplo. Quando a gente fala de inflação, temos que lembrar que mesmo ela tendo sido bem alta no ano passado, teve várias ações que pagaram bem mais do que a inflação só em dividendos. Mesmo que a ação em si tenha caído, o dividendo que ela pagou superou a inflação. Isso foi renda passiva, né? A gente vai chegar nesse ponto. No momento aqui, eu nem falo de ações ou fundos imobiliários. Eu falo, olha, títulos atrelados à inflação, para pelo menos proteger uma parte da sua carteira. Até um quarto ali da sua carteira, 25%. Você colocar ou em Tesouro Selic, que vai estar rendendo ali seus 10% ao ano, basicamente, ou em títulos atrelados à inflação, seja eles títulos privados ou públicos, a depender da taxa. Lembrando, a renda fixa voltou com tudo, tá em perspectiva de altos juros, então vale a pena você investir uma parte do seu capital nisso daí e garantir uma pequena proteção contra a inflação para essa parte aqui do capital. Se fosse para escolher, eu escolheria os títulos IPCA do Tesouro Direto, porque não tem come-cotas, né, não tem spread bancário e eles acabam tendo um retorno específico bem legal, inclusive acima da inflação. Só dou a dica de que você não utilize títulos muito longos, utilize títulos mais curtos, tipo 2026, por exemplo, porque no curto médio prazo você não teria esse problema com a inflação, já que esse título ele atualiza a inflação e você não teria tanta marcação a mercado e aquela volatilidade normal do título, tá? Então, se parte da sua carteira estiver focada em estratégias assim, você tem certeza que pelo menos acompanhar a inflação você vai, né? Então, pensa nisso, uma parte, 25% no máximo, bota ali para proteção total, o que a gente vai chamar por enquanto de caixa. Por que caixa? Porque vai que com aquele montante que está ali, depois você possa aproveitar uma oportunidade de baixa que teve, você liquida o título à inflação e compra uma ação, um fundo imobiliário, algo assim que tenha estado em bom momento, né? Ter caixa líquido é bem legal, contanto que ele esteja protegido da inflação, não menos que isso. Um segundo ponto que temos que notar é o risco Brasil. O que seria o risco Brasil, né? Seria a desconfiança que os investidores têm na retomada da economia, basicamente isso. Também temos que ver risco político e esse tipo de coisa que influencia o risco Brasil. Mas basicamente imagine que é os investidores com medo que o Brasil não retorne às suas atividades econômicas bem, que as empresas não vão bem, e aí isso reflete o mundo dos investimentos. Como é que você se protege do risco Brasil? Principalmente em um ano como esse que vamos ter eleições, né? Bom, eleição ela aumenta o risco Brasil, porque você não sabe quem vai vir depois, quem vai ganhar. Você não sabe como vai se comportar durante a eleição, tudo. Então,
Muitos investidores, principalmente o estrangeiro, ele fica de fora da bolsa nesse período, mas tem grandes oportunidades a se ver. Qual é a melhor forma de você se proteger do risco Brasil? Investindo em ativos que não sejam correlacionados ao Brasil, principalmente investindo em ações no exterior, ou investindo em ETFs aqui que invistam, né, que peguem um título, um índice no exterior, como seria o IVVB11, que simula o SPX 500, né? Ou então investindo em criptoativos e também ouro. Ouro é uma proteção para todo cenário, né? Ouro é sempre bom ter aquele mínimo de ouro na carteira. O que é isso que eu estou falando? Chama-se hedge, ou seja, você está usando outro mercado para se defender. Ah, David, mas eu talvez não tenha dinheiro para uma conta no exterior, para realmente fazer uma diversificação legal no exterior. Dá para você fazer com ETFs aqui no Brasil, né? Então, você pode pegar o Hash 11 para criptomoedas, você pode pegar o Gold 11 para ouro, você pode pegar o IVVB 11 para ações no exterior. Caso você já queira investir diretamente em ações, em criptos no exterior, você pode ir para uma corretora que hoje em dia cobram taxas bem pequenas, essas corretoras no exterior. Eu irei fazer, o próximo vídeo será sobre isso, será sobre o Risco Brasil, como investir no exterior através de uma dessas corretoras. Então, se você não quer perder, eu lembro novamente, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com seus amigos para que eles também saibam disso. Tá? Então, não esqueça disso que é muito importante. Mas essa defesa mesmo vai ser talvez uma das coisas que mais vai valer a pena na sua carteira esse ano. A gente não sabe como vai desenrolar até outubro nas eleições, a gente não sabe como vai se desenrolar a economia do Brasil, mas a gente sabe que parte do nosso dinheiro não pode mais só estar preso no Brasil, não faz sentido, né? Só que de todos os hedge, tem um que eu ainda não falei, que é o que eu mais gosto. Eu vou começar a trazer pesado o material desse hedge aqui, que é opções, né? As opções, ela tende a defender também do risco Brasil, porque você fica um pouco mais seguro sobre isso. Ela funciona basicamente como um seguro sobre ação, né? Então é o hedge que eu prefiro. Eu vou acabar utilizando muito opções e também os outros hedges, investindo lá fora, investindo em cripto, nem que seja 1% do capital. Eu não confio mais do que 1% do capital ainda em cripto, mas isso vai valer muito a pena, né? Então, eu vou estar trazendo conteúdo de hedge, preste atenção nisso. E se vocês já quiserem saber um pouco mais sobre opções, tem vídeo aqui no canal, dá para vocês irem olhando. E também sobre ouro, dá para vocês irem olhando também aqui. Você já começa a pensar direitinho em como você pode criar um hedge para sua carteira. Claro que é muito importante que você faça isso dentro do seu perfil de investidor, conversando com um assessor de investimento para que ele te auxilie nessa sua estratégia. Você leva esse conteúdo e diz, cara, vamos pensar aqui como é que a gente faz. E aí vai dar tudo certo. O terceiro ponto que a gente tem que pensar para a nossa carteira, que vai ser os outros 25%, né, da carteira, será ganho de capital. O que quer dizer ganho de capital? É comprar ativos que estejam baratos, pensando em ele valorizar no médio ou longo prazo, né, curto, médio ou longo prazo. E é basicamente o que todo investidor quer, comprar ativo barato e vender mais caro. Basicamente isso. Então, para nossa sorte, 2021 nos trouxe não foi um nem dois, foram diversas oportunidades de ativos para ganho de capital. Por quê? Tudo caiu. O Ibovespa caiu 11%, mas teve empresas que caíram mais, empresas boas, né? E quando eu digo empresas boas que caíram mais, que hoje estão baratas, veja que eu estou falando através de uma filosofia. Eu utilizo a filosofia de valor, você utiliza outra. Veja se para sua filosofia aquilo está barato. Mas para a filosofia de valor, você olha ações hoje que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, está sendo negociada a PL abaixo de 10, está dando dividendo acima de 15%. E tão de graças, tipo, com dívida controlada e tudo mais, você olha assim, cara, o que é que está acontecendo? Isso é oportunidade, claro. Você tem que estudar, tem que ver se está no seu perfil. Você não vai sair investindo em qualquer ação. Por isso que eu digo, aqui no canal a gente tem uma série que é Estudando Ações. Eu ensino você a olhar pela lupa da visão de valor, né? Como você seleciona ações, né, dentro do seu perfil.
para que você possa investir nelas. Ou seja, dá uma olhada nos vídeos aqui da série Estudando Ações, você vai entender como é que a gente estuda uma ação pela escola de valor, e aí você vai ver se é legal para você ou não utilizar essa estratégia para estudar ações para sua carteira. Mas ações será um ativo interessante, sempre é, né? Mas tem a chance de ser um ativo muito bom, porque depois dessa queda toda tem muita ação descontada. Eu não falo Ibovespa como um todo um ativo bom, mas eu falo as ações. Tem empresas boas aí sendo negociadas muito barato mesmo. Mas mais uma vez eu digo, veja o seu perfil, estude, converse com o seu assessor, né? E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, vai tirando tranquilamente, né? O quarto ponto que a gente tem que olhar e vai ser os últimos 25% aqui dessa nossa estratégia, será uma estratégia com foco na geração de renda passiva. Por quê? Imagina o seguinte, os fundos imobiliários, que são um ativo básico para a renda passiva, caíram muito. Ah, David, mas no final do ano eles recuperaram, subiram, o IFIX em si subiu 10%. Verdade, mas basicamente 70% dos fundos imobiliários estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, se você escolher um bom fundo, que você entenda, que você estudou ali e tem certeza que ele está legal, você pode ir colocando nele para pegar renda. E essa renda ela vai criar um fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa que você vai criando, ele lhe dá a oportunidade ou de recomprar os mesmos fundos que você está comprando, ou de comprar ativos que estejam melhores naquela hora. Então você não tem que adivinhar ou deixar o dinheiro parado. Você vai ter um fluxo de caixa mensal, está lhe dando a possibilidade de estar comprando ativos reais quando eles caírem, quando eles estiverem legais, e você vai ajustando a estratégia. Esse fluxo de caixa vai ser importantíssimo esse ano, porque como eu disse, vai ter muita volatilidade. Então uma hora vai tudo subir muito, outra hora tudo vai cair muito, porque, bom, ano de eleição é assim. Não é novidade, né? Ano de eleição acaba sendo assim. Eu duvido que esse seja diferente. Existe sempre uma probabilidade, mas eu duvido, né? Então, basicamente é isso. Ah, David, mas só fundos imobiliários são de geração de renda? Claro que não, a gente tem títulos cuponados, a gente tem ações, a gente tem diversas formas de criar uma carteira com geração e foco em renda, com esses 25% do seu capital. Ah, eu estou começando agora, beleza. Não adianta você aportar o capital separado em 4 partes, então se preocupa primeiro com a inflação. Depois que criar uma reserva interessante ali, você vai para outro, né, que pode ser Risco Brasil, que pode ser geração de renda. E aí você vai auxiliando, criando sua carteira à medida que você for crescendo em capital sendo colocado. Se você já tem um capital alocado, dá para você fazer o rebalanceamento dessa carteira, né? Converse com o seu assessor, então veja a sua estratégia corretamente, para que você rebalanceie e olhe direitinho essa proteção contra a inflação, essa proteção contra o Risco Brasil, né? Renda e ganho de capital, ela viria depois ali para dar o up na sua carteira. Mas antes, mantenha o dinheiro que você já conquistou. E qualquer dúvida, como eu disse, só falar aqui nos comentários que a gente vai conversando. Outra coisa que é interessante quando a gente fala ali de fluxo de caixa, na verdade de renda passiva, né, de investimentos para gerar renda, é que eles diminuem a volatilidade da sua carteira, já que esses ativos eles não costumam ser muito afetados pelo humor do mercado, de sobe e desce por conta de qualquer notícia política que venha a ter, que foi o que atrapalhou muito 2021. Para concluir, a gente pode pensar o seguinte cenário: 2022 é um ano que tem muitas oportunidades, como também muito risco, como basicamente todo ano. Mas, com um agravante, vamos ter eleições. Então, tenta sempre focar nisso. As eleições vão, sim, afetar muito seus investimentos durante esse ano. E durante os 4 anos seguintes também, mas esse ano a volatilidade é alta por causa disso. E você pode se planejar para utilizar essa volatilidade a seu favor, né? Então, pensa nisso, veja esses 4 pontos que eu falei, modele sua carteira para que você esteja protegido e ganhando renda passiva nesse período, e vai ser bem legal mesmo. Como eu disse, eu recomendo que você converse com seu assessor de investimento, que você pesquise mais a fundo cada oportunidade dessa de investimento que eu falei aqui. Eu criei cenários, né? Então
é bom você olhar essas oportunidades, os investimentos que cabem dentro dessa oportunidade. Quais são os fundos imobiliários que você vai escolher? Quais são as ações? Quais os ETFs, ou então se você vai investir lá fora? Quais os títulos contra a inflação você vai se proteger? Tudo isso tem que estar bem planejado para que você não desperdice capital ali tentando achar, né? Tanto em taxas quanto em prejuízo mesmo, que eu acho difícil ter, mas acaba às vezes acontecendo. Então, conversa com o seu assessor, vê isso direitinho para que você não fique à mercê ali do mercado. E sim, que você faça um bom plano para lucrar bem e aí no final de 2022 você está muito feliz com bom rendimento. E utilize esse vídeo para tirar dúvidas sempre que for necessário. Também pode deixar nos comentários qualquer dúvida, eu vou tirando. Compartilhe com seus amigos esse vídeo para que eles saibam desse conteúdo também. Lembra de deixar o like para ajudar o canal, pois o YouTube recomenda mais pessoas esse vídeo e isso pode ajudá-las também. Eu quero saber de você, como você fará para lucrar em 2022? Qual a sua estratégia? Deixa aí nos comentários, vamos conversando. Até a próxima, tchau, tchau.